Havia uma cidade pequena e calma, situada no interior de uma grande floresta. Por anos, seus moradores viveram em paz e harmonia, sem preocupações ou perigos iminentes. No entanto, com o passar dos anos, a cidade começou a apresentar um comportamento estranho e sinistro. Estranhos desaparecimentos começaram a ocorrer, principalmente entre as crianças da cidade. As famílias começaram a se preocupar e a tomar medidas extremas para proteger seus filhos. Algumas pessoas acreditavam que esses desaparecimentos estavam ligados a um culto oculto que operava na cidade. Os rumores sobre o culto se espalharam rapidamente, mas ninguém sabia quem eram os membros ou onde eles se reuniam. No entanto, um dia, um grupo de adolescentes decidiu investigar os desaparecimentos e descobrir a verdade sobre o culto oculto. Eles começaram a explorar a cidade, procurando por pistas e evidências. Em suas investigações, eles descobriram uma série de túneis subterrâneos que se estendiam por toda a cidade. Os túneis levavam a uma caverna escura, onde encontraram evidências de sacrifícios humanos e rituais ocultos. Os adolescentes, horrorizados com o que encontraram, alertaram as autoridades locais, mas seus avisos foram ignorados. Pouco tempo depois, um dos adolescentes foi encontrado morto, com marcas de tortura e mutilação em seu corpo. Isso confirmou as suspeitas de que havia algo muito errado na cidade. Os moradores começaram a se armar e a se proteger, formando grupos de vigilantes para patrulhar as ruas durante a noite. No entanto, os desaparecimentos continuaram, e muitos acreditavam que o culto oculto estava mais forte do que nunca. Até hoje, a cidade permanece envolta em mistério e medo, com muitos se perguntando se os membros do culto ainda estão por lá, esperando por suas próximas vítimas. À medida que a cidade continuava a ser assolada pelos desaparecimentos misteriosos, a paranoia e o medo começaram a se espalhar entre os moradores. Muitos deles começaram a suspeitar uns dos outros, criando divisões e tensões dentro da comunidade. Aqueles que eram vistos como diferentes ou estranhos eram frequentemente acusados de estarem envolvidos nos desaparecimentos e eram submetidos a todo tipo de abuso. Os adolescentes que haviam descoberto os túneis subterrâneos decidiram continuar suas investigações, apesar dos riscos. Eles começaram a seguir os membros suspeitos da comunidade, tentando encontrar pistas sobre o culto oculto. No entanto, eles logo perceberam que a tarefa era mais difícil do que imaginavam, pois os membros do culto eram muito cuidadosos e astutos. À medida que a cidade continuava a ser assolada pelos desaparecimentos misteriosos, a paranoia e o medo começaram a se espalhar entre os moradores. Muitos deles começaram a suspeitar uns dos outros, criando divisões e tensões dentro da comunidade. Aqueles que eram vistos como diferentes ou estranhos eram frequentemente acusados de estarem envolvidos nos desaparecimentos e eram submetidos a todo tipo de abuso. Ele descobriu que o culto era liderado por um grupo de pessoas influentes da cidade, que se reuniam regularmente em uma mansão isolada no meio da floresta. Lá, eles realizavam rituais sombrios e ofereciam sacrifícios humanos a uma entidade maligna que eles chamavam de Senhor da Escuridão. Os adolescentes decidiram denunciar seus descobrimentos às autoridades novamente, mas suas preocupações foram novamente ignoradas. Frustrados com a inação das autoridades, eles decidiram agir por conta própria. Eles planejaram um ataque à mansão do culto, planejando libertar as crianças que haviam sido capturadas e expor os membros do culto para a cidade. O ataque não correu como planejado. Os membros do culto estavam preparados e os adolescentes foram emboscados. Alguns deles conseguiram escapar, mas outros foram capturados e levados para a mansão para serem sacrificados. Felizmente, eles conseguiram enviar uma mensagem de socorro para fora da cidade antes de serem capturados. A mensagem chegou às autoridades, que finalmente decidiram agir. Eles invadiram a mansão do culto e encontraram a maioria dos membros mortos, aparentemente sacrificados uns aos outros em um ato final de adoração. As crianças que haviam sido capturadas foram resgatadas e levadas para suas famílias. Desde então, a cidade nunca mais foi a mesma. Muitos dos moradores partiram, incapazes de superar os horrores que haviam testemunhado.
A cidade ficou conhecida como um lugar amaldiçoado, assombrado por lembranças do culto oculto e dos desaparecimentos misteriosos. Até hoje, a cidade permanece como um lembrete sinistro da capacidade humana para o mal e a destruição. Após a destruição do culto oculto, os sobreviventes da cidade tentaram voltar à vida normal, mas encontraram dificuldades em se recuperar do trauma coletivo. Aqueles que haviam sido capturados e mantidos em cativeiro pelo culto lutaram com pesadelos e flashbacks, incapazes de esquecer as torturas e os rituais sombrios que haviam testemunhado. Muitos dos moradores que haviam partido durante o auge do medo nunca retornaram, e a cidade começou a ficar cada vez mais vazia e silenciosa. As lojas e empresas que haviam prosperado anteriormente começaram a fechar, deixando a cidade com uma sensação de abandono e desesperança. Com o tempo, os rumores começaram a se espalhar sobre a cidade amaldiçoada. Diziam que ainda havia atividade no culto oculto, apesar de todos os membros terem sido mortos ou presos. Diziam que a entidade sinistra que o culto adorava havia deixado uma marca permanente na cidade, tornando-a um lugar onde o mal ainda estava presente. Embora esses rumores nunca tenham sido confirmados, muitos moradores da cidade continuaram a viver com medo e paranoia. Eles evitavam sair à noite, com medo de serem capturados pelo culto ou de se tornarem a próxima vítima dos desaparecimentos misteriosos. Apesar de tudo, havia ainda alguns moradores que se recusavam a deixar a cidade ou a desistir de sua esperança. Eles começaram a trabalhar juntos para reconstruir a cidade, abrindo novos negócios e oferecendo ajuda aos sobreviventes do culto. Com o tempo, a cidade começou a se recuperar lentamente. Ainda havia momentos em que o medo e a paranoia se infiltravam na comunidade, mas esses momentos eram cada vez mais raros. A cidade continuava a ser um lugar sombrio e oculto, mas também havia uma sensação de força e resiliência que permeava a comunidade. A história da cidade sinistra e oculta foi contada e recontada por gerações, tornando-se parte da mitologia local. Embora a verdade sobre o culto e suas atividades ainda fosse envolta em mistério, a cidade se tornou um lembrete de como o mal pode se esconder em lugares aparentemente normais, e de como a esperança e a resiliência podem ajudar a superá-lo. Com o passar dos anos, a cidade acabou se tornando um local de peregrinação para aqueles que acreditavam em forças sobrenaturais e ocultas. Grupos de pessoas que se interessavam por cultos e ocultismo começaram a visitar a cidade, em busca de evidências do que havia acontecido lá. Muitos desses visitantes afirmavam ter experimentado estranhas sensações de presença sobrenatural enquanto estavam na cidade. Alguns relatavam avistar figuras sinistras que pareciam segui-los em todos os lugares que iam. Outros afirmavam ouvir vozes sussurrando em seus ouvidos, mesmo quando estavam sozinhos, e esses relatos só aumentavam o mistério em torno da cidade. Alguns moradores se preocupavam que a atenção dos visitantes pudesse atrair novamente o mal para a cidade. Outros, no entanto, viam a oportunidade de transformar o turismo ocultista em uma nova fonte de renda para a cidade. Com o tempo, a cidade se tornou conhecida como um lugar de mistério e fascínio, mas também de medo e perigo. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para explorar as ruas sinuosas da cidade, em busca de pistas sobre os eventos sombrios que haviam ocorrido ali. Mas, mesmo com toda a atenção, a cidade continuava a ser um lugar sombrio e assombrado, onde as sombras pareciam se mover por conta própria e os gritos das vítimas do culto ainda ecoavam nas ruas à noite. Para muitos, a cidade nunca deixaria de ser um lugar sinistro e oculto, onde o mal ainda estava presente e a verdade sobre o culto nunca seria totalmente revelada. Ao longo dos anos, houve várias tentativas de descobrir a verdade por trás dos eventos sinistros que ocorreram na cidade. Pessoas de todo o mundo se interessavam pelo mistério e muitos se aventuravam a entrar na cidade para tentar desvendar o que havia acontecido. No entanto, a maioria dessas tentativas acabava em fracasso ou em tragédia. Qualquer pessoa que tentasse investigar o culto ou seus membros era afastada, ameaçada ou, em alguns casos, morta.
As autoridades locais, muitas vezes, ignoravam ou encobriam esses incidentes, alegando que eram simplesmente boatos ou coincidências infelizes. À medida que o tempo passava, o mistério em torno da cidade se aprofundava, alimentando ainda mais as lendas e os boatos. Algumas pessoas começaram a especular que o próprio governo ou outras organizações poderosas estavam envolvidos nos eventos sombrios da cidade, trabalhando em segredo para encobrir a verdade. Com o tempo, a cidade se tornou um lugar temido e evitado pela maioria das pessoas. As pessoas que moravam lá se tornaram cada vez mais desconfiadas e isoladas, temendo que qualquer intruso pudesse estar ligado ao culto ou aos seus seguidores. Mesmo com todo o medo e paranoia, havia ainda alguns poucos que se recusavam a desistir de desvendar o mistério. Eles continuavam a vir para a cidade, investigando em segredo e tentando encontrar alguma pista que pudesse explicar o que havia acontecido. Mas, em quase todos os casos, esses indivíduos acabavam desaparecendo sem deixar vestígios, engolidos pelo mistério da cidade. Com o passar do tempo, a cidade se tornou ainda mais isolada e assustadora, com ruas vazias e prédios abandonados. As pessoas que ainda moravam lá viviam em constante medo e paranoia, trancando suas portas e janelas à noite e evitando sair de casa após o anoitecer. As lendas sobre o culto e seus membros se tornaram ainda mais fantásticas e sombrias, com muitos acreditando que eles eram capazes de invocar forças demoníacas e controlar as sombras. Havia boatos de sacrifícios humanos e rituais sangrentos, e algumas pessoas afirmavam ter visto membros do culto vagando pelas ruas, vestidos em trajes estranhos e portando símbolos sinistros. Mas, apesar de toda a loucura e terror, ainda havia alguns que se recusavam a deixar a cidade ser esquecida. Eles acreditavam que a verdade sobre o culto precisava ser descoberta, não importando o custo. Essas pessoas se infiltravam na cidade com a esperança de encontrar alguma pista ou evidência que pudesse finalmente desvendar o mistério. Alguns se disfarçavam de turistas ou investigadores paranormais, enquanto outros tentavam entrar em contato com os poucos moradores que ainda permaneciam na cidade. No entanto, todos esses esforços acabavam em fracasso. Os poucos moradores da cidade eram extremamente desconfiados e evitavam falar sobre o passado sombrio da cidade. As evidências eram escassas e, mesmo quando eram encontradas, muitas vezes eram inconclusivas ou muito vagas para serem úteis. Com o tempo, a cidade acabou se tornando um lugar amaldiçoado, assombrado pelos fantasmas de seu passado sombrio. E, embora ainda houvesse aqueles que se aventuravam a entrar na cidade para investigar o mistério, a maioria das pessoas sabia que era melhor ficar longe e deixar a cidade e seus segredos sombrios em paz. Criador, Luan Paul.